Fala aí galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui à Bagunça. Meu nome é Felipe. Hoje vamos continuar o resumo do Raízes do Brasil, livro sensacional que ajuda a gente a desmistificar um percentual maneiro do que veio a se tornar o brasileiro, né? Desse nosso jeitinho brasileiro. No vídeo de hoje eu vou fazer o resumo do capítulo 3, que tem como título A Herança Rural. Se você está caindo aqui de paraquedas, a dinâmica é muito simples. Essas letrinhas que estão aí na tela é o resumo do capítulo e eu vou trabalhar com vocês esse resumo de forma dinâmica. Beleza? Apresentações feitas. Tem playlists aqui no canal também. Uma do Raízes, outra do História Concisa do Brasil, que, esse aí é muito bom. Muito bom mesmo para quem precisa de informações mais precisas sobre determinados períodos da história do Brasil. E eu tenho a coleção do Hobsbawm das Eras, todo destrinchado em capítulos e partes. Só acessar a aba de playlist. Bom, agora sim, apresentações feitas. Deixa eu começar aqui o trabalho, rapaziada. Que o conteúdo é bom. Simbora lá. Sociedade colonial brasileira, gente, ela era praticamente toda voltada para o campo. A real é essa. Já deixo isso fixo na cabeça de vocês. Sociedade colonial brasileira, ela era basicamente toda voltada para o campo. As fazendas, elas mandavam em tudo, gente. Desde a economia, política, até mesmo a vida social. As cidades, por muito tempo, elas eram quase que, vamos colocar umas aspas aqui, elas eram basicamente o braço, né, dessas fazendas. Elas só existiam para poder servir o que o campo precisava. E isso começou a mudar de verdade, gente, só em 1888, com o fim da escravidão, né? Que aí balançou de verdade toda a estrutura da época. Durante o período da monarquia, quem basicamente dava as cartas na política eram os grandes fazendeiros e as suas famílias, gente. Eles controlavam as decisões, as instituições, né? Mas, ironicamente, eles também começaram a apoiar as mudanças mais liberais, que acabaram enfraquecendo o próprio sistema que sustentava eles, né? Muito louco isso, né? Que era baseado no trabalho escravo e na exploração de terras. Lá pelo século XIX, né? Pelo meado do século XIX, o Brasil ele começou a passar por umas mudanças bem importantes na economia e também na tecnologia. Ali entre 1851 e 55 rolaram umas novidades que marcaram bastante a época. Quais foram elas? Abriram-se os primeiros bancos, construíram a primeira ferrovia e instalaram as linhas telegráficas, né, as linhas de telégrafo. E isso tudo ajudou pra caramba a economia a ficar mais ágil, né? Conectou as áreas que produziam comida e matéria-prima diretamente com as cidades. Essas mudanças, elas deram assim, não foi nem empurrão, deram uma voadora nos novos tipos de negócios e nos investimentos. E aos poucos a economia ela foi saindo daquela vibe totalmente focada na agricultura tradicional e começou a entrar em atividades mais urbanas, atividades mais industriais. E isso aí acabou também ajudando a enfraquecer o sistema escravista, né? Que naquela altura, né? Naquela estrutura agrária, estava realmente preparando o terreno para o Brasil se tornar um território mais moderno. Em 1850, o Brasil decidiu acabar com o tráfico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz, né? Só que isso aí não foi nada fácil. E também sabemos que não foi mal, galera, a lei definitiva que acabaria com o tráfico. Muitos poderosos daquela época que ganhavam dinheiro com o comércio de escravos, eles obviamente ficaram contra essa ideia. Só que mesmo assim, essa lei ela foi assim, um passo de gigante para poder começar a desmontar a economia que dependia de trabalho escravo. O mundo, né, fora daqui do Brasil, uma Europa e etc., também estava pressionando o Brasil para poder acabar com esse sistema de escravidão, né? E também grupos dentro daqui do nosso próprio território que queriam essas mudanças, ajudaram a empurrar essa transição, né? Os abolicionistas, esses tiveram um trabalho muito, muito duro. Era, no geral, um sistema assim, cheio de corrupção, gente, para poder manter o tráfico funcionando também, né? Mas aos poucos, assim, tudo foi sendo desfeito.
aos poucos, não foi de uma hora para outra, né? Essa mudança acabou abrindo caminho para o Brasil repensar como que organizar tanto a sua economia quanto a sociedade. Depois que a lei Eusébio de Queiroz foi aprovada, mais uma vez em 1850, né, e com os ingleses, né, pegando pesado contra o tráfico de escravos, o comércio de escravos aqui no Brasil ele despencou pra cacete, gente. Pra vocês terem uma ideia, eu separei uns númerozinhos aqui, ó, se liga. Antes da lei Eusébio de Queiroz, ali, entre 1845 e 50, o número de escravos que foi trazido da África, ó, se liga só, foi na base de 60 mil somente em 1848. Em 1848, na faixa de 60 mil africanos foram trazidos para cá como escravizados. Só que depois da aplicação da lei, 1851, a lei foi aplicada em 1850, um aninho depois, esse número só chegou a 3.287. Absurda a diferença. E nos anos seguintes, esse número foi caindo ainda mais, né? Esse período aí, gente, acabou marcando legal o começo do fim, né? Da era do comércio que influenciou pra caraca, que moldou a sociedade brasileira, né? Quem ganhava dinheiro com o tráfico precisou achar outro jeito de investir grana. E um exemplo, gente, foi a criação do Banco do Brasil, também em 1851, né? Com caras como o Barão de Mauá, que liderou essa nova fase, né? Deem uma olhada depois nos feitos do Barão, que pode ser bem legal, pode ser muito importante. Essa mudança na economia, ela fez o comércio e o crédito crescerem rápido, né? Que dava para ver nos números do comércio exterior. Bem legal esses números, né? No Raízes eles mostram direitinho. É bom vocês darem uma olhada. Por exemplo, esses números chegaram, gente, a 76 mil contos. Isso era coisa pra caralho. Pra caralho. E continuou subindo, né? Depois. Era um cenário, assim, com muita chance para se ganhar dinheiro rápido, né? Só que também acabou trazendo vários problemas, né? Principalmente problemas sociais e também problemas econômicos. Enquanto muita gente curtia esse lance do crédito fácil, as novas formas de se ficar rico, os fazendeiros que estavam acostumados a ter escravos e ter terra, eles ficaram, sim, muito desconfiados, porque eles sabiam que estavam ficando para trás, que a coisa estava mudando a vera. Para esses caras, essas mudanças ameaçavam diretamente a maneira tradicional de se controlar o poder e as propriedades. Lógico que ameaçava. E assim, até rolou discussões sobre criar bancos rurais, né? E também bancos hipotecários. Só que os mais conservadores eles começaram a chamar essas ideias de socialismo, para vocês terem uma ideia. O Brasil naquela época estava dividido entre o antigo, o pensamento, a postura antiga e o moderno, né? De um lado tinha a mentalidade rural, né, patriarcal, muito ligada ainda à escravidão e à economia colonial, e do outro começava a surgir uma visão mais urbana, né, voltada pro comércio. Só que assim, o Brasil escravocrata, galera, ainda não estava preparado para essas grandes mudanças. Quando proibiram o tráfico de escravos, foi realmente um passo gigante, né? Comentei isso aqui. Mas ainda faltava muito para acabar a escravidão efetivamente. A gente sabe que ela acabou em 1888 com a Lei Áurea. Nas décadas seguintes, continuou tendo briga pra cacete, né? De um lado, como eu falei, os mais conservadores, eles queriam manter as coisas como estavam, né? E de outro, uma galera querendo mudar, né? Mas sem balançar muito a estrutura da economia. Tem essa também, né? O problema é que assim, enquanto a agricultura baseada na escravidão ela fosse essa base econômica, qualquer mudança, né, ia ser mais mudança de fachada do que mudanças reais. Aí veio uma outra lei, a Lei Ferraz de 1860. Ela foi criada para poder controlar quem podia emprestar dinheiro. Pois é. Só que assim, ela acabou sendo muito rígida. E isso aconteceu porque o Brasil naquela época ainda dependia muito da escravidão e estava tentando imitar
a maneira com que as democracias europeias estavam sendo feitas, né? Só que assim, essa mistura não deu certo, gente. Causou uma crise comercial em 1864. E essa sim foi a primeira... Na real, essa informação é muito importante, muito legal. Essa crise comercial de 1864... Pronto. Essa crise comercial de 1864, ela foi, gente, a primeira crise no Brasil Império que não teve a ver com guerra política. Essa crise, ela foi a primeira crise do Brasil referente à economia. Foi a primeira crise econômica do Brasil, gente. E ela mostrou, assim, como que o modelo econômico que rolava aqui não estava conseguindo acompanhar os tempos modernos, gente. Até mesmo o Barão de Mauá, que era o visionário da época, né? Ele tentava trazer inovações, etc. Ele não conseguiu superar essas dificuldades, né? E também ele enfrentou assim, muita resistência porque a sociedade brasileira ela ainda era muito apegada às tradições antigas, né? Valores familiares, jeito de fazer negócio, né? Baseado mais em favores e em laços pessoais do que, de fato, as ideias modernas, né? Eu falei muito disso no último vídeo do resumo desse livro. Nesse período, gente, o conservadorismo político no Brasil ele era muito diferente do que rolava nos países industrializados, né? Nos países considerados mais desenvolvidos. Um exemplo maneiro que o livro traz foi o do liberal Silveira Martins, que ele via a política como uma parada assim, basicamente familiar. Se liga só. Na cabeça dele, a política era como se fosse a lealdade à família, né? Baseada em valores aristocráticos e patriarcais. Enquanto isso, né, nos países anglo-saxãos, ou seja, lá do Reino Unido e tal, onde a galera estava se desenvolvendo legal industrialmente, o pessoal já estava mais pragmático, né? Já estava pensando na política como um jogo de interesses. E não com aquela coisa familiar, né, do poder centralizado num cara mandar e desmandar em tudo, essa relação de favores e etc. Gente, teve um caso aqui do naturalista, o Herbert Schmidt, em 1885, que ele notou isso e comparou essas lealdades políticas no Brasil a laços pessoais e também a laços emocionais, né? Como realmente de uma família patriarcal. Basicamente, era como se assim, o líder político fosse o pai da família, mandasse e desmandasse tudo e todos. No resumo da ópera, bem assim, direto ao ponto. Essa forma de pensar, galera, refletia, assim, muito, mas muita coisa, os valores rurais da época, gente. Pater familias, chefe da casa, tinha o poder quase que absoluto sobre os outros, né? Era uma política muito mais enraizada no campo, nos costumes tradicionais, do que nas lógicas mais modernas das cidades. Eu estou marretando nisso direto. Fixa isso. Nas antigas fazendas, né, o chefe da família, geralmente o dono da terra, era o cara que mandava em tudo. E isso ditava também como que a economia e a vida social funcionavam, né? Essas fazendas eram tipo assim, mini cidades independentes. Por quê? Porque eles tinham basicamente tudo, cara. Plantavam o que eles precisavam, eles tinham serrarias, tinham escolas, capelas, né? E tudo dentro do possível para não depender de ninguém de fora, cara. Eram mundinhos bem fechados, né? Só que assim, essa independência, ela vinha do trabalho pesado dos escravos e também dos agregados, né? Que quem eram esses agregados? As pessoas que viviam na terra e trabalhavam para o dono dessas terras em troca de proteção, ou até mesmo dos próprios pedacinhos pequenos de terra que eles viviam, né? A organização, ela seguia um estilo super tradicional, né? E era muito baseada, outra informação legal aqui, no direito romano, gente, que era uma parada assim, que reforçava a hierarquia pra caraca. Dono tá no topo, controla todo mundo e é isso aí, né? Prosseguindo, a família, ela era a base de tudo, de um jeito bem autoritário, né? Chefe da casa mandava e desmandava, ninguém de fora se metia. E o poder do chefe de família, galera, era uma parada tão grande, mas tão grande, que teve um exemplo aqui chocante do Bernardo Vieira de Mello, né? Ele simplesmente mandou matar a própria nora porque ele achava que ela tinha traído o marido. E a justiça simplesmente cagou pro fato, porque foi o cara que mandou matar e ficou por isso. Essa ideia assim de família super poderosa, gente, ela não ficava assim só
dentro da casa. Ela também influenciava o jeito que a sociedade funcionava, né? Família era uma parada que, assim, nessa época, nesse contexto, ela era até mais importante do que o próprio Estado, gente. Pois é meio radical, mas era assim que funcionava. As decisões de casa acabavam moldando até mesmo a política, né? Muito mal comparando, era assim, como se equivalesse numa sala de jantar, ditasse as regras que eram feitas nos salões da prefeitura, né? Assim, o espaço privado, ele consequentemente invadia o espaço público, traçando esse paralelo, e tudo girava em torno de quê? Dos interesses e dos valores familiares. Deixavam os interesses do Estado em segundo plano. Quando a corte portuguesa chegou no Brasil em 1808, né, e mais tarde com a independência, aí que a sociedade começou a mudar. A agricultura tradicional, ela foi perdendo espaço, né, as cidades começaram a crescer. Isso fez assim com que muitos donos de terra, que viviam no campo, eles migrassem para as cidades, né, e passassem a se envolver mais em coisas como a política, né, cargos públicos e profissões que exigiam também estudos, né, como por exemplo a advocacia, medicina e afins. Só que assim, eles levaram com eles aquela mentalidade do campo, né, cheia de preconceito, hierarquia e autoridade. E aí nessa época começou a surgir a ideia de que, se liga só, trabalhar com a cabeça, né, o ser intelectual era mais nobre, era mais digno do que trabalhar com as mãos, do que o trabalho manual. E isso virou, assim, uma marca muito forte nessa época, né, de transformação social. Tem um exemplo aqui maneiro no Nordeste, né, em particular. Se uma pessoa era tida como uma pessoa inteligente, ou seja, culta, com boas palavras, sabia se comunicar legal, isso aí basicamente virou um símbolo de status. Então, saber falar bem, mostrar erudição, né, era como se fosse uma espécie de, muitas aspas aqui, gente, só para poder traçar um paralelo para poder compreender, um título de nobreza moderno. E isso, sim, era muito valorizado, né? Mais valorizado, inclusive, do que saber fazer algo prático, algo físico, né? Que passou a ser visto como coisas de menor importância. As pessoas, assim, achavam bastante bonito mostrar inteligência, né? Mas não necessariamente usar essa inteligência para poder resolver problemas práticos ou melhorar de vida. Era realmente mais uma questão de status, né? Do que algo útil para o dia a dia ou para a economia e tudo mais. Só que aí a gente está falando no contexto de começar a vir da entrada do mundo moderno, né? Com toda aquela vibe de progresso econômico, né? E o mundo moderno pedia outra coisa. O mundo moderno pedia eficiência prática e gente que soubesse se virar com máquinas e processos. A real é essa, né? Era como se, assim, o trabalho intelectual ele fosse, assim, só para se exibir e não realmente para poder mudar as coisas. A modernidade, né, ele veio com sistemas, assim, que foram muito contundentes para cá. Taylorismo e Fordismo, que basicamente eles organizavam o trabalho de uma forma bem prática. É legal dar uma olhada mais a fundo nesses dois sistemas, né? Eles queriam eliminar, basicamente, a personalização do trabalhador. Era tudo assim, produtividade, uma parada quase robótica, né? O que não combinava nada com os valores da sociedade colonial brasileira, né? Que ainda estavam muito ligados a duas paradas: tradições e individualidade. Guarda isso. O economista brasileiro José da Silva Lisboa, mais conhecido como Visconde de Cairu, ele tinha, assim, uma visão muito conservadora sobre como a sociedade e o governo deveriam funcionar. Apesar de conhecer bem as ideias dos economistas britânicos, gente, ele não trouxe, assim, grandes inovações para o pensamento econômico daqui do Brasil. Na real, ele era mais ligado àquele jeito antigo de pensar, né? Aquele jeito do Brasil rural, né? Na visão dele. O governador tinha que ser, mais uma vez comparando, o chefe de uma grande família. Cuidar de tudo de uma forma, assim, moralista, sempre moralista, né? Mantendo as tradições. E, cara, isso era completamente diferente dos ideais mais radicais, né? Como, por exemplo, na Revolução Francesa, que estava se espalhando por todo mundo, ou do jeito prático, né, de pensar e de agir dos Estados Unidos naquela época, que eram nações que estavam se desenvolvendo pra caramba, né? Ele já defendia aquele governo paternalista, tradicionalista, né? Nada muito moderno ou revolucionário.
Gente, para vocês terem ideia, até mesmo as revoltas internas, né, internas que eu digo a nível Brasil, um exemplo aqui bem legal, a Revolução Pernambucana de 1817, mesmo que elas tivessem sido inspiradas pelas ideias, né, da Revolução Francesa e tudo mais, bem lá no fundo tinha muito a ver com disputas locais de poder entre os ricos do campo e os comerciantes. Pois é, né? Os líderes dessa revolta, gente, eles ficavam até meio receosos de mudar o sistema por completo, né? Inclusive tem um exemplo muito maneiro aqui. Um desses líderes, o Antônio Carlos, quando ele foi justificar as ações dele dentro da Revolução, ele deixou muito claro que ele tinha medo de mexer muito nas coisas e acabar colocando, se liga, os ricos e os pobres no mesmo patamar. Punk. A independência do Brasil, ela foi tipo aquela, comparando aqui, tá? Uma festa que você muda toda a decoração, só que deixa a mobília no mesmo lugar. Como assim? Mesmo depois da gente se livrar de Portugal, o país ele continuou preso às mesmas ideias do período colonial. A mentalidade da casa grande, né, que vinha daquela aristocracia rural, ela se espalhou para todo mundo, desde os fazendeiros até o pessoal que trabalhava nas cidades, né? Tem até um exemplo aqui curioso, né, que foi o caso do carpinteiro, né, descrito por John Lubbock. Esse caso, cara, para mim ele descreve muito do que era a mentalidade do brasileiro naquela época, né? O carpinteiro, ele não queria nem sequer carregar as próprias ferramentas, porque ele achava que isso era trabalho de gente inferior. Pois é, isso descreve muito da mentalidade do brasileiro. Outra parada aqui, funcionamento complicado dos serviços públicos aqui no Brasil, gente. Isso reverbera até hoje, tá? Momento da gravação desse vídeo, 2026, se liga, né? Esse funcionamento, né, bastante precário do serviço público tem muito a ver com as raízes históricas do nosso país, gente, lá na época do Brasil colônia. Pois é, naquele tempo a economia ela girava em torno de trabalho forçado, né? Grandes propriedades de terra, poder concentrado na mão dos fazendeiros, né? Vivo falando isso, que é para não esquecer. Enquanto isso, gente, as cidades, como eu já falei lá no comecinho, eles eram braços das fazendas, né? Funcionavam como meio que coadjuvantes, né? Não tinham tanta importância. Quem controlava a administração pública eram justamente essa galera da elite agrária, né? Que mantinha assim, um estilo de gestão muito parecido com o que rolava nas fazendas. Ou seja, era um estilo de gestão cheio de privilégios, né? E pouco foco no bem-estar geral. Traçaram o paralelo? Traça aí, de verdade, vocês vão encontrar. E, consequentemente, né, isso, galera, ajudou a moldar muitos dos desafios que a gente vê até hoje, tanto na organização quanto na eficiência dos serviços públicos daqui do Brasil. Bom, nos primeiros 200 anos de colonização, a vida no campo ela era a principal maneira de se viver, né? Não tinha muita conversa. As cidades ainda não tinham muita importância nem econômica nem social. Os engenhos, vocês já ouviram falar bastante dos engenhos, eles eram lugares onde se produzia açúcar, né? Eles eram basicamente os centros das atividades, né? Havia uma grande diferença entre a simplicidade da vida rural e os perigos do ambiente urbano. Em 1711, o Antonil, ele criticava o fato de que as crianças que cresciam no campo, olha só, elas tinham pouca educação. Só que ele também apontava que assim, se essas crianças fossem para a cidade, elas poderiam acabar se perdendo, adquirindo vícios ou até pegando doenças. Para ele, assim, o campo representava uma vida mais simples, só que ao mesmo tempo uma vida mais segura. Enquanto a cidade era vista como uma parada desorganizada, né? Sem prestígio e etc. Século XVIII, Rio de Janeiro, né? Que era uma das cidades assim, mais importantes da colônia, ainda tinha assim, muitos problemas sociais e também administrativos. Ainda tem. Administrativos, então, nossa senhora, o Rio de Janeiro é um grande problema administrativo. O Conde de Cunha, em 1767, ele disse que a cidade era habitada principalmente por pessoas de pouca instrução, trabalhadores braçais e escravizados.
enquanto as elites ficavam longe nas suas fazendas, que era uma grande verdade. Isso sim mostrava como que a vida no campo ela ainda não dominava a região, né? Algo que assim já acontecia desde o começo da colonização. Esse cenário, gente, ele contrastava, tinha contraste com o que acontecia em outras partes, como por exemplo diz aqui, né, em Pernambuco, né, onde os holandeses, gente, eles tinham feito a cidade crescer rapidamente de forma assim até desorganizada, sim, né, mas assim atraíram muitos colonos urbanos. A parada lá foi diferente. O ruralismo do Brasil colonial, ele não era assim algo que surgiu naturalmente por causa do ambiente, gente, mas sim uma característica da forma de como os portugueses colonizaram aqui o país. Guarda isso, né? Enquanto, gente, os holandeses, né, que estavam lá no Nordeste, acabei de falar, eles tentavam incentivar a imigração para o campo. Isso acabou gerando assim um crescimento das cidades, né? Acabei de falar, meio que de forma desorganizada, mas um crescimento das cidades, né? Tinha falta de moradia, né? As condições de vida eram muito ruins para os novos habitantes, mas eles faziam a cidade crescer. Já os portugueses, que preferiam os engenhos, né? As grandes propriedades rurais, eles acabaram deixando as cidades de lado e criando um tipo de vida colonial que focava totalmente no campo, né? Com pouca atenção para o crescimento urbano e um certo, né? Na verdade, bastante isolamento entre as elites. Só que, mais uma vez, uma coisa muito importante, essa mentalidade, essa postura não combinava nem um pouco com o mundo moderno que estava se formando, né? E, consequentemente, o Brasil ficou atrasado. Com isso, pessoal, eu fecho aqui o resumo do capítulo 3 do Raízes do Brasil. Se vocês estiverem gostando, deixa aquele joinha, passa para frente para quem está estudando. Se você leu o livro e eu deixei passar alguma informação batida, joga aí, afinal de contas isso aqui é um resumo. Tiver algum ponto de vista de algum outro autor que conflite, né, com esse, pô, joga aí também, que a gente faz um estudo comparado maneiro, o geral sai ganhando. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, valeu, falou, está chovendo pra caramba, fui!